Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 23, versículos 6 a 8, que diz: Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas, porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. No período de oração, o Espírito Santo me levou a interceder por pessoas e situações que estavam sendo iludidas por falsas palavras e promessas. E ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre com quem temos querido fazer alianças. Quando pensamos sobre isso, temos que entender o que quer dizer olhar maligno, pois se trata daquela pessoa que chega até você com intenções e desejos perniciosos, ou seja, já tem uma má intenção em relação a estar junto com você ou propor uma amizade. Isso me remete a lembrar de algumas situações no decorrer da vida, onde muitas pessoas se achegaram por acharem que poderiam usufruir daquilo que Deus colocou em nossa mão. Mas a intenção era clara, mas não tem como perceber tais intenções, porque ninguém vai chegar e dizer que está mal intencionado. Sempre chegarão como pessoas prestativas, pessoas atenciosas, pessoas até mesmo bajuladoras, pessoas que sufocarão você por sua presença em tudo que você fizer. Mas estes são aqueles que, uma vez ganhando sua confiança, vão estabelecer regras para você poder atendê-lo, conversar, passear e até mesmo suprir a necessidade dele. Me vem à memória algo parecido quando vejo como exemplo Aminon, filho do rei Davi. Ele sentia atração sexual viciante por sua própria irmã, Tamar. Ele tinha ainda como amigo Jonadab, um jovem ardiloso. Porém, na tentativa de acertar, muitas vezes procuramos alguém que nos ouça em busca de sua opinião, conselho ou instrução. Mas erraremos se pedirmos conselho de ímpios, pessoas que realmente não têm uma boa sabedoria para nos orientar e que só têm o mal em seus pensamentos. Em certo momento, angustiado de desejos por sua irmã, Aminon abriu seu coração para seu amigo Jonadab, e ele o aconselhou a forjar uma cena falsa para assim conseguir se deitar com sua própria irmã, e foi o que ele fez, como descrito no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículos 2, 5 a 6, 11 a 14, que diz: E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante de meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E, vindo o rei Davi visitá-lo, disse Aminon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém, ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Aminon seguiu, andou no conselho de um ímpio, pessoa maligna. Mas quantos outros fatos vemos descritos na palavra sobre isso? Pois quando deixamos de fazer a vontade de Deus e começamos a correr atrás de nossos desejos e vontades, articulamos meios para deixar de obedecer, para viver a desobediência. Essa é que nos levará a distanciar nossos passos do caminho. Pois uma coisa tenho dito,
e isso nos remete à verdade da palavra. Ovelha perdida é aquela que não tem entendimento do que é e não sabe como se comportar. Ela está começando a ter a revelação da palavra agora e está sendo transformada. Mas aquele que se vitimiza, dizendo ser ovelha, e ninguém vai atrás dele ou pergunta dele, esse é filho pródigo. Ele escolheu fazer isso. Ele escolheu viver os conselhos dos ímpios e malignos. Ele escolheu sair da casa do pai. Ele escolheu pegar uma herança e trocar pelos prazeres e desejos da carne. Ovelha não é filho pródigo. Mas também tem a terceira classe que podemos denominar de inconsequentes, pois conhecem a palavra, foram criados na palavra, sabem o que diz a verdade, mas nunca tiveram um novo nascimento. Ou seja, falam daquilo que aprenderam, mas não daquilo que vivem ou são, como vemos descrito na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, que diz: Porém, sabe isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, arrogantes, altivos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, caluniadores, escravos das concupiscências, cruéis, inimigos do bem, traidores, desenfreados, arrogantes, amantes dos prazeres mais do que o amor a Deus, que terão aparência de reverência a Deus, mas estarão distantes do poder de Deus. Aos que são assim, aparta-os de ti. Portanto, muito cuidado com seus passos, para que o fruto do seu trabalho e de suas mãos não sejam entregues a pessoas malignas, que chegam bem sutis e harmoniosas, pois são hábeis para te manipular e você perder a sua paz. Se alimenta daquilo que vai te dar certeza, esperança, força e renovação todos os dias, pois onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Veja o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. A resposta está em Cristo. Portanto, o que tiver que fazer algo, antes vá a Cristo. Pergunte, ore, fale com o Senhor e deixe o Espírito Santo falar contigo. Não precipite seus passos, não arrume desculpas, não venha com indagações sobre estar sem tempo. Isso é só o meio que o diabo colocou para a sua carne se submeter às vontades dessa terra. Pois, quando temos um propósito definido, arrumamos tempo para tudo, pois, ao andar em obediência, sempre teremos nosso tempo administrado pelo Senhor. Não permita ser iludido pelas palavras manipuladoras e motivadoras daqueles que dizem saber para onde estão indo, mas o final desse caminho é diferente do seu. Pare, repense, ore e ouça, porque sempre estarão pensando neles e não em seu crescimento e desenvolvimento. Procure se manter no lugar da obediência, ainda que isso custe esforço, pois nada é tão simples que não seja dificultoso para realizar, pois a simplicidade sempre nos levará a andar na contramão do mundo. Esforça-te e tem bom ânimo. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor, graças te damos pela sua presença, graças te damos, Pai, por este dia. Obrigado por mais este fôlego de vida. Obrigado, Pai, por mais este entendimento da sua palavra, porque muitas vezes nós queremos sim, Pai, buscar, Senhor, fora de ti, explicações, conselhos, até mesmo, Pai, como proceder diante de algumas situações, mas nós acabamos esquecendo, Pai, que muitas vezes o ímpio, ele tem os seus próprios meios. Ele quebra, Senhor querido, princípios. Ele nos faz, ó Senhor, andar, Pai, debaixo, Senhor querido, de situações aonde nossa prioridade não está mais em te cultuar, buscar a tua face ou muito menos estar em sua presença. Quando isso acontece, nossa prioridade fica, Senhor, nas coisas desta terra. Acabamos escolhendo, em vez de ficar diante de Ti, em vez de cultuar o Seu nome, em vez de orar a Ti, em vez de estar em Sua presença, nós escolhemos, Pai, fazer as coisas que agradam a esse mundo.
E isso, Pai, nós temos que começar a vigiar, porque quando o Senhor nos relata sobre o novo nascimento, no novo nascimento, ele é muito claro que nós somos guiados, controlados, dirigidos, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Que possamos, Pai, buscar cada vez mais a Sua face através do Espírito Santo, porque não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então nós não vivemos mais a vida que outrora vivíamos. Vivemos agora para Ti, Senhor. Vivemos para poder fazer e realizar o Seu querer. Então usa-nos aonde nós estivermos, para que o Seu querer, a Sua graça e a Sua glória sejam manifestos. Que venha o Seu reino, que manifeste o Seu querer e a Sua vontade em nossas vidas. Que se cumpra e se estabeleça, Pai, tudo o que o Senhor assim preparou para nós. E que em nome de Jesus, ó Senhor, que em nome de Jesus tudo o que o Senhor tem para nós em mais este dia venha à existência. Mas livra-nos do mal, livra-nos da tentação, livra-nos, Pai, destes olhares ardilosos, livra-nos, Pai, de todos estes ímpios, ó Pai, que estão ali, Pai, com esta má intenção de chegar para poder ver aquilo que eles podem retirar ou aquilo que eles podem conquistar através daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Em nome de Jesus, Pai, faça com que o Seu querer, a Sua graça e a Sua glória sejam manifestos. Não deixe faltar o pão na mesa deste Teu Filho. Antes, Pai, cumpra o Seu querer e o Seu propósito. Consagramos, Pai, este dia. Consagramos, Pai, nossas vidas. Consagramos nossos pensamentos e o fruto das nossas mãos, para que se cumpra e se estabeleça o Seu querer. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.